produção de autoanticorpos, com certeza ele vai ter um maior risco de desenvolver complicações com essas substâncias, né? Parabéns. Pessoal, temos mais 2 assuntos aí que eu gostaria de trazer à baila. Um deles é um assunto que vem tomando aí uma proporção de fake news muito grande, né? É a questão da trometamina, porque esse componente, ele foi adicionado recentemente, né, doutora Maria Emília, na vacina, no experimento da Pfizer, para crianças, porque a trometamina parece, salvo me engano, ela não estaria naquela aprovação do dia 23 de fevereiro. Como é que é essa questão da trometamina? Quais os efeitos? Primeiramente, eu gostaria de saber quais os efeitos desse componente no organismo da pessoa, por exemplo. Bem, primeiro eu acho que vale a pena reconstituir um pouco como foi esse processo de registro, né? A Pfizer entrou com esse pedido no início de fevereiro, basicamente, e no dia 22 avisou que não se responsabilizaria por nenhum tipo de evento adverso, e no dia 23 de fevereiro, veja, um período muito rápido, isso foi aprovado e foi concedido o registro definitivo. Então, o FDA americano não deu esse registro definitivo para a Pfizer em fevereiro. O Brasil praticamente foi o primeiro país do mundo a conceder registro definitivo para a Pfizer. O FDA só foi fazer isso no final de agosto do ano passado. E o que nós vimos foi o seguinte: esse processo todo, e aí voltando um pouco, né? O pedido de registro foi em fevereiro, no início, só que esse estudo aconteceu do final de abril até novembro do ano anterior, certo? De 2020. Então, imaginem um estudo de fase 1, 2, 3, que foi realizado durante 6 para 7 meses e que que chegou a determinadas conclusões, e essas conclusões foram consideradas suficientes para embasar o uso mundial dessa substância, né? E aí, quando essa tentativa de registro chega ao Brasil, ela é altamente bem sucedida em pouquíssimos dias, em 17 dias, a Anvisa basicamente analisando apenas documentos, papéis, não há um relato de que os frascos foram analisados. Todas as informações do registro foram baseadas apenas nas informações que a empresa forneceu. Então, vejam, isso é absolutamente impressionante, porque trata-se de um produto novo, né, e ninguém sabe direito o que tem. E o detalhe, o contrato que foi fechado, que está disponível aí, que circula com 60 páginas, ele diz que os produtos, os frascos, não podem ser serializados. Isso, serialização, significa um sistema de controle, tipo indústria 4G, em que eles colocam tipo um código de barra, existe uma nuvem para saber o que o frasco A foi usado para usado em determinada pessoa, em determinada cidade. Então, esse sistema de serialização, ele permite que o frasco seja monitorado e ele seja seguido, né? Você sabe, se acontecer um evento adverso, foi com esse frasco, com essa identificação, e esse frasco foi aplicado nas pessoas A, B e C, porque existe um sistema de controle. A Pfizer pediu e foi atendida no contrato com o governo brasileiro de não permitir serialização. Quer dizer, hoje em dia todo mundo se preocupa em poder seguir as substâncias, né? Você tem código de barra, você tem QR Code, você tem conta em rede social, tudo está interligado. E por que não? Então, quando vocês vão ver, aconteceram entre 14 a 15 registros, mudanças de bulas da Pfizer, desde fevereiro, do dia 23 de fevereiro até o final desse ano. E a bula do produto infantil, existem 3 produtos agora registrados com o mesmo nome no Brasil, com frascos de tampas de cores diferentes, cada um com uma orientação em relação a diluir, não diluir, né?
Ou seja, o que é isso? O que exatamente foi colocado aí dentro? O que está sendo aplicado na população brasileira? E o mais impressionante é que foi concedida a extensão do registro definitivo do produto para adultos, que tem 30 microgramas, né, do material viral, digamos assim, das nanopartículas e combinações, e o produto da criança tem 10 microgramas. Só que, ao invés de se abrir um produto, todo um processo de registro, a partir desse material totalmente novo, que é o produto infantil, inclusive que contém essas substâncias trometamina, né? E o que é a trometamina? Ela é uma solução tampão e ela é uma solução cardioplégica. Ela é usada, foi usada, né? E existem substâncias tipo analgésicos potentes e substâncias para estabilização de choque cardiogênico, quando você tem um problema do coração, ter um problema de bombear o sangue e de repente parar, né? Então, por que motivo foi colocada uma substância desse tipo na fórmula infantil? E ao mesmo tempo tem um vídeo da Anvisa alertando os pais, orientando os pais que a aplicação do produto infantil deve ser feita em sala separada e que os pais fiquem atentos caso a criança apresente dor no peito, desconforto torácico, e que eles chamem o médico. Eu pergunto, o que vai adiantar chamar o médico diante de um quadro de infarto do miocárdio numa criança de 7 anos? Né? Eu não sei se o doutor Paulo consegue passar a imagem dos exames e autópsias depois das mortes. Consegue colocar a imagem? Consigo. Eu vou ter que compartilhar a minha tela aqui. E eu vou ficar sem visualização minha aqui, mas eu digo para vocês que as imagens são um pouco fortes, né, para quem não está acostumado com autópsia, até porque a Valéria está perguntando aí se existem autópsias e exames após essas mortes. Então, vou colocar a imagem aqui na sequência, doutora, tá bom? Só completando, a trometamina é uma substância que ela era fabricada por uma empresa chamada Hospira. Essa empresa, ela enfrentou um recall de 40 milhões de frascos de uma substância que tinha a trometamina, e essa trometamina, ela foi colocada numa lista negra do FDA, né? E em 2016, essa substância foi desativada e, coincidentemente, essa empresa, Hospira, com H, foi comprada pela Pfizer. Então, o que é isso que está sendo colocado na bula das crianças no Brasil? Quer dizer, é algo absolutamente estranho, né? E como é que a Anvisa concedeu uma extensão de registro definitivo para um produto diferente, porque não tem trometamina, né? Então, a trometamina, o objetivo dela é estabilizar, teoricamente, como tampão do pH do sangue e como funcionamento do coração, do choque cardiogênico, né? Aí a imagem, doutora. Essa é uma das autópsias que eu participei. Vejam, esse é o braço, né, de uma adolescente que morreu associado à vacina Pfizer. Vejam a imagem, né, do braço, essa área de hematoma aí, que não aparecia, né, na queixa a mãe não relatava que tinha nenhuma imagem, mas vejam o tamanho da lesão. Pode passar a próxima? Só um minuto aí. E a trometamina, ela causa depressão respiratória, ela pode fazer lesão, né, hepática, do fígado, né, e sabe-se lá mais o que, né? Ela é uma substância que ela está, em teoria, desativada na lista de medicamentos registrados no... Tá aí a segunda imagem, doutora. Essa imagem é a imagem do corte do braço, em que tem a área da inoculação da picada. Pode passar. Só um minuto. Agora aí o coração consegue aumentar essa imagem um pouco? Vejam, vocês conseguem perceber uma área mais pontilhada ali, bem no centro da imagem?
aí, ó. Ela é como se fosse uma pimenta que foi colocada bem no meio. Vocês estão vendo essa área mais amarelada central e logo ali começa uma área de infarto do miocárdio. Isso é o coração de uma menina adolescente de 16 anos que não tinha nenhum problema cardíaco e que morreu com um infarto do miocárdio. Agora pode passar o próximo. E olha o tamanho que ficou o coração, né? Exatamente, dilatado. Dilatado, muito dilatado. Exatamente. E aqui, a formação de um coágulo num sangramento. Aumente um pouco, por favor, doutor Paulo. Cerebral. Vejam. Vocês acham isso normal? Pergunto para o doutor Lupércio. Doutor Lupércio, como é que o senhor explica a ocorrência de um coágulo cerebral numa adolescente de 16 anos? Com infarto, né, com lesão renal, necrose tubular aguda, trombose difusa pulmonar, 8 dias depois do evento da inoculação. Então, isso é apenas uma das autópsias que eu participei, né, e já existem poucos relatos na literatura médica de autópsias, né, porque as pessoas dizem que não tem necessidade. No início era até proibido fazer autópsia se havia suspeita de Covid, né, no sentido de evitar que a verdade fosse conhecida, que a fisiopatologia da doença fosse conhecida, e agora, felizmente, as autópsias estão acontecendo agora com a preocupação da doença priônica, né, porque não se sabe o que é isso. Essa semana, a mãe de outra menina que morreu com uma dose de Pfizer, uma menina que teve uma neurodegeneração, ela começou a vomitar, sinais de hipertensão intracraniana, né? E depois ficou numa cadeira de rodas, foi perdendo os movimentos, parou de comer, tinha sonolência direto, tinha que ser acordada para comer e morreu. Diagnóstico atestado de óbito, encefalomielite, inflamação do encéfalo e da medula espinhal. Quer dizer, o que é isso? Isso é absolutamente inaceitável. Não podemos... Bastava um caso, né? Bastava um caso, né, Maria Emília? Bastava um caso. Não, e o detalhe é o seguinte, pessoal. O próprio manual de eventos adversos da Organização Mundial da Saúde, que a Anvisa copia, existe a previsão de um fato chamado cluster. Cluster significa 2 ou mais casos semelhantes, não precisam nem ser iguais. Quantos nós já vimos adolescentes com mal súbito, com suspeita de infarto, com suspeita de AVC, né? com tromboembolismo pulmonar, com trombose venosa de membros inferiores, em idades em que isso absolutamente não acontece? E, quer dizer, onde está a investigação da Anvisa em relação ao cluster?